Bom, das 40 vinícolas que estão reunidas aqui, estiveram ontem, estão hoje ainda, a maior parte delas é da Serra Gaúcha, basicamente dos municípios aqui de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira, esticando um pouco Caxias do Sul e Altos Montes. Temos também Campos de Cima da Serra, indo para o outro extremo, ali quase em Santa Catarina, e mais ao extremo ainda, já chegando lá perto de Uruguai e Argentina, temos representantes da campanha gaúcha. Ontem conversamos com o Daniel de Carvalho, da Peruso, e hoje a gente vai conversar aqui com o Júlio Gostiza, da vinícola que se chama Red, Routier da Ricarrer. Red Vinhos. Red Vinhos, a vinícola da Kombi. Não sei. Boa tarde, Júlio. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. A Spa do Vinho realmente sempre gostou bastante da nossa pequena vinícola. Como tu falaste, né, Lúcia? Às vezes as pessoas nos chamam de Routier, de Red Vinhos, RED. Inicialmente nós... Vinícola da Kombi também. A né? vinícola do vinho da Kombi, a vinícola do Salamanca do Jaral, a vinícola do Marie Gaby Rosé. Agora a gente tem uma Marie Gaby Chardonnay. Inicialmente era para nós sermos chamados de província de São Pedro, primeira província do estado do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o mercado decidiu nos chamar carinhosamente de vários nomes. Nosso Instagram é Red Vinhos, RED Vinhos, seria Routier da Ricarrer. Routier da Ricarrer Vinhos, então Red Vinhos, é mais fácil, onde vocês nos encontram, tem link para a nossa loja virtual e é assim que a gente decidiu ser chamado. E essa foto que a gente botou no fundo ali, ó, tem uns 3 nomes da vinícola, né? Pois é. Tem o Salamanca, tem a Kombi vermelha, né? Tem. A Kombi é vermelha, então a gente fica pensando, né, Red, às vezes as pessoas acreditam que o Red vem de vermelho, de tinto, a gente colocou uma cápsula no nosso vinho da Kombi, que é vermelha também, então para fazer essa ideia, mas tudo isso nos ajuda a colocar a nossa vinícola no mercado. A gente não tem um nome só. Eu não vou entrar nessa particularidade, porque vão brigar comigo, mas eu já gosto do Red, né, porque é o símbolo do Internacional. Exatamente. Aquele time espetacular, campeão de tudo. Quantas pessoas vão sair da live agora, né? É verdade. Mas quantas vão entrar também, né, também, Júlio? né? Isso é verdade. Então, podemos... Mas vamos falar de vinho, que vinho é uma coisa que todo mundo concorda, então. Júlio, eu acho muito bacana isso que é feito aqui, que tenta unir diversas vinícolas, e a gente sabe que hoje o Rio Grande do Sul, né, vamos reduzir aqui para o Rio Grande do Sul e não falar em Brasil agora, mas o Rio Grande do Sul, 90%, 80%, né, não sei os números apurados, está concentrado na região da Serra Gaúcha, né? Verdade, verdade. Mas também a gente tem que lembrar que em 1960, 1962, quando todos os professores estudiosos dos Estados Unidos vieram ao Brasil, eles nos disseram, plantem uva na campanha gaúcha. Na época, nós não pensamos, não acreditamos que seria uma opção. Muitas das vinícolas hoje de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, possuem terras ou vinhedos ou vinificações na campanha gaúcha. Se comprovou que é um terroir muito importante e hoje até complementar ao que existe em Bento Gonçalves. Então, muitas uvas são trocadas, são, vamos dizer assim, são trabalhadas entre plantas produtivas, mas a atenção é clara, né, para um terroir bastante diferenciado, mas eu sempre gostei de chamar de complementar. Eu sempre fujo de uma comparação negativa, né, porque o mundo do vinho ele é feito de complementos, né? Então, se uma uva complementa a outra, se um terroir complementa o outro, realmente a gente tem muito a crescer. O Brasil tem condições de crescer e de se colocar como um país que produz vinhos muito bons, né? A única coisa que o brasileiro tem que entender que existem tipicidades diferentes de safras e de regiões e de terroirs, né? Isso, né? Quando tu estava falando dessa época aí, lá nos 60, 70, eu lembro aqui uma entrevista que fizemos, acho que faz 1 ano ou 2, com o professor Carlos Daut, da Universidade de Santa Maria, que é muito interessante. Depois eu recomendo que vocês até procurem no YouTube, a gente pode colocar aqui o link, mas ele conta exatamente isso, os primeiros estudos da Universidade de Davis, o professor Olmo recomendando, a ida dele com o Juan Carral, né, o produtor Juan Carral do Uruguai, até os Estados Unidos, entre aspas, um convencimento por aquela região, né, o primeiro plantio, a Almaden, que depois, anos depois, foi comprada pelo Grupo Miolo, exatamente, né,
que hoje tem aí a maior área de extensão, né, de viticultura no Brasil. Ali, se não me engano, são 450 ou 400 Sim, ou 450 hectares. Então, é a maior área em extensão. E a gente vê muito esse crescimento. Ontem, o Daniel de Carvalho falava aqui que a Peruso foi uma das tantas vinícolas daquela região que nasceram a partir da solicitação de vinícolas da Serra para compra e produção de uvas, né, Júlio? Exatamente. Se a gente pensar com a Red, o nome Vinhedos Routier da Ricarré começou em 2002 a 2003. São muitos anos, né? A vinícola desculpa, a vinícola existe há muitos anos, mas, como tu falasse, né, bem falasse, a Miolo, acho que foi em 2008, 2009, quando adquiriu a Almaden, deu mais atenção à campanha gaúcha, né? Então, novamente, parabéns a Adriano Miolo por estar sempre correndo na frente, né, de muitas vinícolas, né, em termos de inovação, em termos de visão, né? Então, isso a gente vê como uma grande força para um terroir, né? A gente ainda tem muito a conhecer, muito a crescer. As vinícolas, se a gente pensar, né, campanha gaúcha, 44 mil quilômetros quadrados, 22, 23 vinícolas, como visitar, né? Uma área muito grande, vinícolas espalhadas, difícil de ter enoturismo, mas está crescendo. 8 das 22, possuem recepção, possuem lojas, possuem recepção, vamos dizer assim, de turismo, né, de venda, né? Então, aos poucos, a campanha gaúcha tem se tornado uma região a ser notada, né, no Brasil. Fazendo uma piada muito rio-grandense aqui, a gente tem uma tríplice fronteira, né? Uruguai, Argentina e Alegrete. Sim, sim. A gente, por exemplo, né, tu mencionaste, né, Carral, né, e o Salamanca do Geral que está na tela, foram, eu me lembro, né, o Gelson Radaelli, quando vivo, ele também desenhou rótulos para Carral. Então, o Gelson sempre gostou de vinho bom, né? Então, ele nos ajudou nessa linha de artista plástico que gosta de vinho. O próprio Salamanca do Geral entrou no Dom, né? A Alexa Tala gostou muito desse vinho. Então, aos poucos, a campanha vai aparecendo, né? A história vai se montando e a gente vai conseguindo uma conquista legal, né? Então, a gente tem orgulho disso. E é interessante que, contar para as pessoas que não sabem quem foi o Gelson Radaelli, um restaurateur de Porto Alegre, um apaixonado por vinhos, proprietário do Ateliê das Massas, que a gente recomenda que as pessoas conheçam, fica no centro de Porto Alegre. É um local, é bem isso, é um ateliê das massas. Então, as paredes são cheias de obras de arte, os pratos também são obras de arte. Tem uma adega incrível, né? Ele era conhecido por ter uma adega incrível, era artista plástico, né? Então, além do Salamanca, ele tem diversas outras obras que a gente pode encontrar por aí. E mesmo sem a presença física dele hoje, o restaurante segue sendo, digamos assim, esse centro de degustações. Tem muitas confrarias que se reúnem lá, né? Exato, uma referência. Ele realmente se tornou uma grande referência. O Gelson acreditou na vinícola, ele acreditou na Red, ele simplesmente acreditou na Red, ele trouxe essa paixão. Eu me lembro, na época, o Gelson Radaelli, ele acreditou na nossa vinícola, ele sempre foi um apaixonado. Eu me lembro, era a Aracuri e a Red que estávamos tentando vender vinho na campanha gaúcha, tá? Então, ele Quem sempre sabe foi faz ao vivo. Tu está nervoso porque tem um telefone tocando. Não, tem um telefone tocando ali, está incomodando a gente, é o meu, né? O volume aqui do ele telefone está aqui nessa dele, cadeira, ó. A gente está ao vivo aqui no Spa do Vinho, então, assim, esquecemos de desligar o telefone, né? Não tem problema. Mas tu estava falando, então, que o Gerson tinha os teus produtos, os Aracuri, lá de Campos de Cima da Serra, né? Exatamente. No nosso CRM pequeno, né, quando nós começamos a vender vinho em 2008, 2009, o Gelson Radaelli foi o cliente número 1. CNPJ do Ateliê de Massas é o nosso cliente número 1. Um grande orgulho, Antoni da Ricarré e eu, nós realmente consideramos o Gelson uma pessoa que deu origem à nossa vinícola. Ele acreditou no Província de São Pedro, que foi o nosso primeiro vinho, 2008, lote 1, algo incrível, né? Ele sempre disse que nós tínhamos algo diferenciado, né, no mundo do vinho, e realmente esse empurrão que ele nos deu, até um pouco antes do falecimento dele, ele sempre divulgava as nossas safras, divulgava a nossa empresa, né, divulgava os vinhos, nunca nos pediu nada, um querido, uma coisa assim muito importante. Então, as vinícolas e as empresas se ajudam, e isso é uma coisa que nós seremos eternamente gratos a ele. Então, vamos dar um pulo no tempo do lote 1 lá de 2008
para o Spa do Vinho hoje, em 2025, né? Vocês também são uma vinícola que participa ativamente do Brasil de Vinhos desde o início, né? Tu foste um cara muito incentivador, eu diria até que muito pessimista em alguns momentos, né, Júlio? Realista, né? Foi quando nós nos conhecemos, Lúcia, eu me lembro bem, né? Eu vivo o mundo comercial, né? É mais fácil fazer vinho do que vender vinho, tá? Então, definição de marca, de público, de recorrência, o cliente voltar a comprar o teu vinho, né? Quando eu aprendi isso por outros negócios, eu encarei como um desafio, como vender vinho. Nós chegamos a ter 16 rótulos, né, na nossa linha de produção. Hoje nós temos 7 e vendemos o dobro. Então, lei de Pareto, né? Menos às vezes é mais, né? Então, hoje nós temos um espumante, nós temos 2 brancos, temos um rosé, temos 3 tintos, então são 7 vinhos e nós vendemos o dobro. Então, quando eu aprendi que era mais difícil vender vinho, eu perdi um pouco daquela paixão, né, maluca de criar rótulos e colocá-los nas lojas e no mercado. Bom, eu vou dizer que, para quem gosta de conhecer outros negócios, eu vou recomendar que siga o Júlio pessoalmente nas redes e dê uma googlada no que ele faz, porque o Júlio, nos últimos anos, a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque senão a gente vai mudar de culturas, mas ele tem se dedicado muito aos azeites de oliva e aos cafés especiais. Então, antes da gente falar do teu rótulo, destaque, eu queria que tu desse assim, só um spoiler do que tu tem feito para a pessoa ir procurar e saber mais da tua vida. Pois então, quando vocês entram na Red Vinhos, vocês vão ver lá que nós estamos diretamente ligados à Fazenda Serra dos Tapes, um lagar incrível em Canguçu, azeites Potenza, azeite Pé-Coraneira. Eu vi, em 2020, que o azeite realmente ia começar a fazer parte do mesmo público apaixonado por vinho. Tem uma parceria muito forte com a Fazenda Serra dos Tapes, é algo incrível, que se desenvolveu desde 2020, algo muito louco, mas muito, muito legal. Hoje, nós estamos em várias vinícolas com azeite, vendemos a pessoas físicas, vendemos a lojas, então fez muito, muito bom para nós, como uma empresa, em resultado de apresentar os 2 produtos. Nos eventos do Lagar, o nosso vinho, os 7 vinhos da Red, são os vinhos principais em harmonização. Então, a pessoa vai no Lagar, conhece a Escola do Azeite, conhece a produção de azeites, conhece os nossos vinhos e, ao final, o café. Café é uma paixão que sempre foi uma paixão minha, né, minha e do Antoni, na nossa empresa, e nós vimos que o café especial, que não precisa de açúcar, né, um café de extrema qualidade, ele realmente fazia sentido para nós, né? Então, nós fechamos diversas parcerias, muitas delas com produtores de Garopaba. O grão vem de Minas Gerais, são torrados em Garopaba, e nós oferecemos ao mesmo tempo. Então, hoje, quando eu visito uma empresa, quando eu visito um restaurante, um hotel, eu tenho vinho, azeite e café a oferecer. Portfólio completo, né? Então, exatamente. Assim, a gente pode fazer uma entrevista depois num canal de varejo também, que vai ter muitas pautas, né? Legal. Ótimo. Mas então, agora sim, voltando ao festival, cada vinícola escolhe um vinho que quer tomar como destaque, né? E tu escolheste um Marie Gaby Rosé. Conta mais sobre ele, Júlio. Pois então, quando eu olhei, o Marie Gaby, a gente tem uma sorte e também competência, mas eu atribuo isso a anos de trabalho. O Marie Gaby, ele faz parte de vários eventos do hotel. O Hotel Spa do Vinho, ele aparece com vários tipos de eventos, com o Marie Gaby. Então, nós já estamos na carta, nós já estamos no hotel. Quando o pessoal do hotel disse que ia ter o Emoções do Vale novamente, eu disse, nós precisamos estar lá. Olhei, temperatura ia estar quente, apostei no rosé e deu muito certo. Nosso vinho em destaque é o Marie Gaby Rosé, ele está em safra nova, 2025, recém-engarrafado, Lúcia. Pô, então esse aí... quem já está aqui, recomendo, né, 2h30. O sol está bem quente, né? Ontem, vocês lembram que eu estava aqui na live de blusão, com uma gola alta, hoje eu estou de manga curta. Lá fora está bem quente, então recomendo passar lá no stand para conhecer o vinho do Júlio, conhecer os outros rótulos do Júlio também, que tem rótulos muito interessantes. O mais tradicional talvez seja o Salamanca, né? O mais conhecido. Exatamente. Esse rosé, ele foi engarrafado faz 15 dias. Como vocês podem ver, a cor dele está bem clarinha, está bem morango, está bem rosé. E é um vinho que está sendo um destaque grande hoje do festival aqui. Como é que vocês definem
a tonalidade do rosé que vocês querem, né? Porque assim, não vou entrar muito na coisa técnica, mas o rosé tem uma infinidade de tons, assim. Isso quer dizer qualidade ou não? Não, nós sabemos, tá? Nós sabemos. O primeiro rosé que nós fizemos foi em 2010 para 2011. Era uma época que o brasileiro não acreditava muito no vinho rosé. O brasileiro sempre gostou muito de alguns espumantes, de alguns tintos. O rosé era quase que um patinho feio. Ele simplesmente entrou na nossa vida. Hoje é um vinho que faz parte do dia a dia, faz parte de início de almoço, início de jantar. É um vinho muito, muito versátil. Rosé, o nosso, hoje, como vocês podem ver na garrafa, está super clarinho. Até mesmo a gente diria, né, que a ideia do vinho rosé, se chamar rosé, é quando ele está recém-engarrafado. A gente usa uma garrafa transparente, só que o que acontece? Luz, calor, movimentação, o vinho começa a evoluir, começa a ficar um pouquinho mais velho, passa por aquela ideia de cobre, casca de cebola, uma cor mais alaranjada, ele vai mudando de cor. Então, hoje, quando a gente se depara com esse novo rosé nas lojas, ele está bem clarinho, está bem rosado, né? Então, a gente não consegue definir ele por cor, a menos que a gente tentasse colocar ele numa garrafa escura, né, para manter essa cor e esse frescor clarinho, né? Mas como o brasileiro, eu, consumidor de vinhos, também compra pela cor, por essa alegria, essa vivacidade do vinho rosado, a gente, né, coloca numa garrafa assim que a pessoa consiga enxergar a cor do vinho. Sim, para a gente finalizar, a gente está falando do Spa do Vinho aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. O Brasil de Vinhos tem sua sede hoje em Porto Alegre, então para a gente é mais fácil encontrar o teu vinho, né? A tua vinícola não é uma vinícola muito grande, apesar de ter uma distribuição boa. Mas para quem estiver nos vendo na Bahia, em Pernambuco, em São Paulo, como comprar os vinhos da Red, da Routier, do vinho da Kombi? Pois então, em São Paulo nós estamos em vários lugares, várias lojas. Rio de Janeiro nós estamos em várias lojas. Nós temos o nosso site, se vocês entrarem no nosso site, que é REDVIN, né, redvan.com.br, ou no Instagram Red Vinhos, vocês têm um link da loja virtual. Estamos em vários restaurantes, estamos no Rosewood, estamos no Le Pen, estamos no Dom, como eu mencionei para vocês. Vários restaurantes acreditaram na Red. Então, eu sugeriria primeiro entrar no nosso site, verificar onde é que tem uma loja. Em Porto Alegre, nós estamos em vários lugares, vários restaurantes conhecidos. Então, eu estou muito contente que esse trabalho de formiguinha ele tem, né, gerado resultados. Mas, como eu disse para vocês, é mais fácil produzir vinho do que vender vinhos. Então, verifiquem as nossas redes sociais, tentem encontrar, né, a loja mais perto de vocês para encontrar o nosso produto. Bom, depois de fazer essa série de entrevistas aqui, eu acho que eu vou abrir um negócio para aprender como ajudar os produtores a vender vinhos. Porque todos que vêm aqui dizem a mesma coisa. Fazer vinho é fácil, produzir, colher, macerar, esperar, guardar, maturar, fermentar é uma barbada. Difícil é botar na prateleira e vender, né? É verdade, é verdade. Então, quando a gente aprende que a marca tem que ser lembrada, que o cliente tem que ser bem cuidado, que a gente tem que ter um atendimento diferenciado e estar sempre inventando, né, inovações, como a gente lançou uma Rigaby Chardonnay, seria uma Rigaby branco, né? A gente tem uma Rigaby rosé e uma Rigaby branco, né? Seria o branquinho, já foi de Petit Mansart, agora está sendo de Chardonnay, talvez a terceira safra dele seja de alguma outra uva branca. A gente precisa sempre ter uma novidade, Lúcia, é indiscutível. Sempre tem que ter um lançamento, nós tentamos ter um lançamento por ano, porque o cliente tem que se lembrar, tem que ficar ansioso, querendo novidades, e esse é o nome do jogo. Então, eu fico muito contente que a gente está aqui comentando essa nossa história e sempre muito próximo ao Brasil de Vinhos e ao Spa do Vinho.